Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 16, versículo 16. Tema que nós estamos ministrando já, essa é a terceira parte dessa mensagem. O reino de Deus, a nossa esperança. Amém? Hoje vamos estar falando sobre o reino de Deus, já está ativo. Glória a Deus. Primeiro dia falamos sobre o reino de Deus, é a mensagem central de Jesus, a mensagem principal. No segundo dia nós falamos sobre o reino de Deus eterno, presente e futuro. E hoje nós, pela misericórdia do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, vamos falar sobre o reino de Deus que está ativo, operante. Quanto sente a presença do rei? Glória. Lucas 16 diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Alguém tem uma versão diferente de força? Alguém tem uma versão diferente de força? Não? Podemos assentar em nome de Jesus. Amém? Irmão, nós temos aprendido, e é bom nós repetirmos, para massificar. E nós precisamos entender que o reino de Deus, de uma forma bem simples, tem um pedido assim, orientação do Espírito Santo, para que todos nós possamos compreender. O reino de Deus nada mais é do que o governo do próprio Deus sobre todas as coisas. É o reinado de Deus, é a soberania divina em ação. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então a Bíblia fala de uma entrada no presente e uma entrada no futuro. Nós vamos ver vários versículos da Bíblia, alguns dizendo que o reino de Deus já está entre vós, que o reino de Deus já chegou, que o reino de Deus está chegando e que o reino de Deus está vindo no futuro. Aí nós podemos perguntar: o reino de Deus já chegou? Vai chegar? Aleluia! Ou já está presente? Todas as respostas estão certas, porque o reino de Deus, de alguma forma, nós já podemos sentir a sua manifestação, a sua presença, mas ele se manifestará no futuro, quando o Senhor Jesus vier reinar sobre esta terra. Amém, igreja? Então nós já podemos sentir essa manifestação, já podemos viver esse reino para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então nós podemos vivenciá-lo. Após a prisão de João Batista, Marcos vai relatar, lá em Marcos capítulo 1, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então nós vamos ver pelas palavras de Jesus que o reino de Deus não se trata de um lugar, ainda que Jesus virá e reinará num lugar geográfico, amém? Jerusalém. Mas o reino de Deus se fala de um tempo, se fala de um período. Nós hoje estamos vivendo, irmãos, o tempo, não do reino de Deus propriamente dito. Nós estamos vivendo um tempo do reinado do próprio Satanás. A Bíblia diz que Satanás é o rei, é o príncipe desse mundo. Mas virá um tempo que Jesus reinará sobre essa terra. Então o reino de Deus, ele fala de um tempo, fala de um domínio. Louvado seja o nome do Senhor. E o evangelho, o Senhor está dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então Jesus está dizendo que está próximo, mas é necessário pregar essa boa notícia, é necessário pregar esta palavra. Etimologicamente, literalmente, evangelho significa boa mensagem, porque essa palavra evangelho, aleluia, ela vem do grego, que quer dizer evangelho. Eve, do evangelho quer dizer bom. Gélio é a mesma raiz da palavra anjo.
ângelos, né? Que quer dizer mensagem, mensageiro. Então o Evangelho é uma boa mensagem. Aleluia! Quantos reis, irmãos, iam para as guerras e eles guerreavam longe, e quantos reis venciam as batalhas, até o rei com seu exército chegar e dar notícia, demorava muito. Então eles enviavam um mensageiro, portador da boa nova, e quando ele chegava, ele tocava a buzina e dizia: olha, eu tenho uma boa notícia, eu tenho um evangelho. Qual é a notícia? O rei venceu e ele está vindo. E ele dizia: arrependei-vos e crede nessa palavra, crê nesse evangelho, crê nessa boa notícia. É como se ele estivesse dizendo: olha, o rei venceu. Quer um conselho? Passa logo para o lado de cá, se arrepende, vire-se para cá, muda-se para cá, porque o rei venceu e ele está vindo para governar sobre toda a terra. Glória seja dada o nome do Senhor Jesus. Diga: o rei venceu. E aí o mensageiro é como se ele estivesse dizendo: ó, se preparem, porque ele está vindo. Então aqueles que recebiam essa notícia já viviam, aleluia, essa boa notícia, já tinham prazer nessa boa notícia, já desfrutava dessa boa notícia, ainda que o rei não tinha vindo, ainda que o rei não tinha chegado, mas eles já estavam sendo preparados para o rei chegar. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que desde João Batista, aleluia, está sendo pregada essas boas novas do reino de Deus. E o interessante que vai dizer a palavra, que é anunciado o reino de Deus, e todo homem prega força para entrar nele. Esse termo aqui não quer dizer uma força literal, uma força de brigar, uma força de arma. Aleluia, nós não precisamos empregar força de fazer baderna para entrar nesse reino, não. Essa força aqui, que a palavra do Senhor está dizendo, é uma nova dispensação que está sendo inaugurada com a vinda do rei. Então está dizendo, desde o tempo de João, o evangelho está sendo pregado, aleluia, nós temos que nos preparar, porque o reino de Deus vai ser inserido, e nós temos que ter força. Força para quê? Para entrar nesse reino. Força para quê? Para largar o pecado. Força para quê? Para resistir às tentações. Força para quê? Para orar, para lutar, para continuar nesse reino. Aleluia. Mateus capítulo 3 versículo 1 vai dizer: e naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então João estava anunciando da chegada do legítimo rei de Israel, do vencedor. E ele proclamou que tinha que haver arrependimento, irmão. Ou seja, tinha que ter mudança de mente, tinha que mudar de lado, tinha que ter, aleluia, mudança do caráter. Então a palavra arrependimento na Bíblia, nós temos dois termos. Um termo é bem conhecido no grego, é metanoia, mudança da mente. Quando nós nos convertemos, arrependemos, mudamos a mente. Mas existe uma palavra no hebraico, que é techuvá, que significa mudar de direção, voltar, se retornar, mas isso com contrição, com tristeza, com dor, aleluia. Então, segundo o ensino bíblico, o arrependimento é um estado de profunda tristeza pelo pecado e implica uma mudança de comportamento. F.F. Bruce, ele vai definir da seguinte maneira: arrependimento é metanoia, é mudança de mente, envolve o abandono do pecado, voltar-se para Deus em contrição, ou seja, o pecador arrependido está em condições próprias para receber o perdão divino e entrar no reino de Deus. Levanta as tuas mãos e glorifica o nome do Senhor. Quando nós ouvimos a boa notícia, o rei venceu, o rei está vindo, aleluia, irmão, devemos ter contrição, devemos nos arrepender dos nossos pecados, porque Jesus também venceu na cruz do Calvário. Jesus venceu a morte, aleluia, e Ele está vindo para buscar a sua igreja. Então todo homem precisa se esforçar para entrar nele, todo homem precisa responder essa mensagem. Não podemos demorar em ouvir
que atender essa mensagem. Pode ser tarde demais. Mateus 4,17, Jesus vai dizer: desde então começou Jesus a pregar, a dizer: arrependei-vos, volte para o lado de cá, mude de vida, aleluia, tenha mudança na tua mente, porque é chegado o reino dos céus. Aí nos próximos versículos, Jesus está andando junto ao mar da Galileia. Aí nós vamos ver a resposta, irmãos, da mensagem do reino. Nós vamos ver a resposta do convite do rei. Aí Jesus, lá em Mateus capítulo 4, versículo 19, Jesus vai encontrar ali no mar da Galileia dois irmãos, Pedro e André, que estavam pescando. Aí no versículo 19, e disse Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olha a atitude desses homens que receberam o convite para o reino. Mateus capítulo 4, versículo 20. Então eles, deixando logo as redes, o seguiram. Porque quando você ouve a palavra do Evangelho, quando alguém ouve, aleluia, o convite do rei, a melhor atitude a tomar é largar o que está fazendo e seguir o Senhor Jesus. Parece que foi fácil para eles. Eles estavam largando a sua empresa, eles estavam largando as suas ocupações, mas eles receberam o convite para entrar no reino de Deus. Aleluia! Aí adiantando-se dali no versículo 21, Jesus viu outros dois discípulos, outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eu estou falando, me referindo a Mateus 4, 21. Olha a atitude deles. E eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, o seguiram. Aleluia! Empregaram força ou não empregaram força para atender esse convite? Glória! E o que nós temos feito, o que nós temos largado para seguir Jesus? Quanta dificuldade, irmãos! Mas a Bíblia vai dizer que desde João Batista é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Aleluia. Irmão, largar o pecado, largar a mentira, largar aquilo que impede, tem que ser com força, tem que ser com atitude, tem que ser com determinação. O Evangelho, o reino de Deus não é para aquele que é covarde e fraco, mas é para aquele que renuncia, pega a sua cruz e segue o Senhor Jesus. Você pode adorar o nome do Senhor. Deus não está dizendo aqui para nós largar o nosso trabalho, largar a nossa família, não, mas largar aquilo que nos impede de seguir Jesus, largar aquilo que está atrapalhando de entrar no reino. Quantas coisas têm atrapalhado hoje, irmãos, muitos de entrar no reino de Deus. Parece que quando nós lemos aqui, largou imediatamente, logo foi, parece que foi fácil para eles. E nós não queremos fazer força nenhuma, mas o texto vai dizer: tem que pregar força. Diga, tem que pregar força. É com luta e dificuldade. Então nós vamos ver que os cobradores de impostos, os pecadores, tinham que vencer seus obstáculos. Qual é o obstáculo que você precisa vencer para entrar no reino de Deus? Eu vou repetir: qual o obstáculo, qual é a rede, qual é o barco que está te impedindo de entrar no reino de Deus? Aleluia! O que tem nos impedido de seguir Jesus? Nós vamos ver, irmãos, que um jovem publicano não empregou força. O jovem rico, melhor dizendo. Mas Mateus, o publicano, irmãos, eu fico imaginando Mateus, trabalhava para Roma, cobrava impostos para Roma. Eu fico imaginando quanto era o salário dele, quanto ele vivia confortavelmente. A Bíblia diz em Mateus 9:9, e Jesus passando ali,
viu Mateus assentado, aleluia, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando, o seguiu. Aleluia! Jesus não disse mais do que uma palavra. Jesus olhou. Eu fico imaginando aquele olhar, eu fico imaginando aquela voz, Jesus passando e dizendo: Mateus, segue-me. E quando Jesus olhou, Mateus estava ali seguindo ele. Mateus estava seguindo. Mateus, aleluia, imediatamente largou tudo para seguir Jesus. E o jovem rico, irmão, não conseguiu vencer o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro foi mais forte. Ele não empregou força e se retirou com tristeza. Mas aqueles que recebem Jesus como Salvador, aqueles que recebem Jesus como Senhor, eles precisam lutar, eles precisam determinar, eles precisam ter força para largar e vencer e seguir o Senhor Jesus. Por isso que o Espírito Santo veio, porque a gente não conseguiria sem o Espírito Santo. João 16:8 diz: e quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia, irmãos, ela foi escrita para nos ajudar, para nos exortar. Judas 1:3 vai dizer: amados, procurando eu escrever com toda a diligência acerca da comum salvação. Aumenta um pouquinho o som. Tive por necessidade, retorno, escrever-nos, a exortar-nos, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Diga: é com esforço, é com batalha, é com luta. O mundo, o diabo, o teu eu está fazendo de tudo para te tirar da presença do Senhor. Mas você fez esforço para vir hoje. Você está lutando para vencer. Deus está vendo o teu esforço. O Espírito Santo está te ajudando. Quando você pensa que não, Ele te carrega no colo. Quando você pensa que não, Ele pega pela tua mão. Quando você pensa que não, Ele diz: minha filha, meu filho, eu te ajudo, eu te esforço. Vem comigo. Você pode adorar o nome do Senhor. Ninguém vai ficar fora do reino. Não, você não entendeu? Levanta a tua mão direita e recebe essa profecia. Ninguém ficará fora. Glória! Fala para o teu irmão: você não vai ficar fora, eu vou te ajudar. Aleluia! Diga: vamos batalhar junto. Irmão, existe uma luta, uma batalha em curso. Todos os dias temos que lutar e defender a nossa fé. Há quem diga que todo dia tem que matar um leão. Todo dia é uma luta, irmãos. Tem dia que tu levanta e diz: hoje eu não vou orar. Tem dia que tu levanta: não é possível, Senhor, dessa vez não dá, eu não suporto, eu não aguento. Mas o Espírito Santo renova nossas forças. Levante a mão, estou sentindo a presença dele aqui. Graças a Deus pelo Espírito Santo. Aleluia. O diabo trabalha 24 horas para não deixar ninguém entrar. E quem já está dentro, ele quer tirar. Romanos 12:12. O apóstolo Paulo vai dizer: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo: olha, vocês não podem mais se amoldar a este mundo. O mundo não tem nada a ver mais com vocês. Essa forma já não cabe você. Não estou sentindo a presença de Deus, porque Deus está falando para alguém aqui hoje. Você não cabe mais na forma do mundo. Eu vou repetir para alguém aqui nessa noite: você não cabe mais na forma do mundo. Não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita
Você sai para o trabalho, é perversidade. Você liga a televisão, é perversidade. Você sai na rua, é perversidade, irmão. Como não nos amoldar? Como nós podemos resistir? Aleluia! Porque primeiro nós temos que viver uma transformação interior. Por isso que crente tem que ler Bíblia todos os dias. 15 minutos de Bíblia você lê normalmente 3 capítulos. Pastor, não estou entendendo nada. Continua lendo sem entender. Não vai entender no primeiro, não vai entender no segundo, não vai entender no terceiro, mas eu te garanto, no 10º dia, tu já está entendendo alguma coisa. Lê sem entender. Se você quiser ler uma leitura mais aprofundada, meia hora, 1 hora. Mas 15 minutos você consegue ler 3 capítulos da Bíblia por dia. Consegue fazer um devocional e mais 15 minutos de oração. É assim que nós vamos vencer, com o nosso interior cheio do Espírito Santo. Agora o crente quer vencer o mundo vazio. O crente quer vencer o mundo sem Bíblia. Mas quando você tem Bíblia, o Espírito Santo te leva para o deserto e você diz para o diabo também está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Quem está sentindo a presença do Senhor, prove uma transformação interior. Isso é o resultado do poder de Deus sobre você. Efésios 5,18 vai dizer para nós não nos embriagarmos com vinho, onde há contenda, mas nos encher do Espírito Santo. Irmãos, quem pode dar graça a Deus pelo Espírito Santo? A lei e os profetas não tinham o que você tem. O Espírito Santo vinha e saía. Vinha com um propósito específico no juiz, no profeta, no sacerdote. Vinha, fazia o trabalho que Deus queria e saía. Hoje não, ele veio e fez morada. Ele fez morada. Ele está aí dentro de você. Você sai com ele, acorda com ele, dorme com ele, levanta com ele. Quem está cheio, quem está cheio, quem está cheio. Aí Paulo vai dizer lá em Gálatas 5,16: anda no Espírito, acorda no Espírito, come no Espírito, dorme no Espírito. E aí? Aí não vai cumprir as concupiscências da carne. Aí você vai dizer não para o diabo, não para a carne, não para o eu, não, não, não. Mas quer sair de casa sem nada? Quer sair de casa vazio? Quer ir para o deserto vazio? Agora quando você vai para o deserto cheio, e essa era perversa aumenta cada vez mais, mas Deus tornou possível vivenciarmos o poder mesmo nesta era perversa. Não podemos deixar que esse mundo nos molde, que esse costume do mundo nos molde. Uma vez que nos tornamos do reino de Deus, irmãos, devemos lutar, nos esforçar para abandonar o mundo, no sentido da sua malignidade, do seu estilo de vida. Esse mundo é um reino contrário a Deus. Esse mundo é dominado por Satanás. Paulo vai chamar Satanás do Deus desse mundo. 2 Coríntios 4,4: dos quais o Deus desse século, ou desta era, ou deste mundo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Jesus vai chamar Satanás do príncipe desse mundo. João 12:31. Agora é o juiz desse mundo.
agora será expulso o príncipe deste mundo. Então o reino de Satanás está envolvido a política, está envolvido a medicina, a religião muitas das vezes, o entretenimento. Irmão, não tem um filme na Netflix ou uma série que no meio da série, quando você pensa, essa série é uma bênção, essa série é família, que não coloca ali dois casalzinhos homossexuais. Não tem uma série, um filme que não inclui, porque tem uma agenda maligna. Porque esse mundo jaz do maligno. Quem rege é o príncipe, é o Deus desse século. E o pior de tudo, tem conseguido cegar até o entendimento de crente. Mas ele está repreendido, porque nesse lugar o Deus tem aberto os nossos olhos. Cristo morreu para nos libertar deste mundo. João 8,32, João 8,36. Conhecereis a verdade vos libertará. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é livre aí, dá glória a Deus, bem dado. 1 João 3,8, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Agora, irmão, nós temos a mente de Cristo. Temos uma mente renovada, transformada. Quando você for orar, você ora: Senhor, me dê a tua mente. Uma mente sarada. É por isso que nós temos que ter a armadura de Deus, irmãos. E um dos utensílios principais é o capacete da salvação. Porque o capacete da salvação protege a minha e a tua mente. Mas um dia estaremos amplamente no reino de Deus. 2 Pedro 1, 10 e 11 vai dizer, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então procura se esforçar na tua vocação, procura se esforçar na tua eleição, porque fazendo isso jamais vamos tropeçar. O reino de Deus já está entre nós e não de maneira visível, irmão. Lucas 17, 20 e 21, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele ali ou aqui, porque eis que o reino de Deus já está entre vós. Quem pode perceber a presença do reino de Deus? Só os espirituais conseguem discernir a sua presença. Aleluia. Às vezes eu tenho a impressão, irmãos, que o apóstolo Paulo, na sua época, já vivia a plenitude do reino de Deus. Nós ficamos vendo as revelações de Paulo, a maneira que ele vivia, como já foi citado aqui, Gálatas 2,20, que o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Parece que Paulo já estava vivendo essa plenitude. Que entendimento o apóstolo teve, que revelação de Deus ele teve, que dimensão ele vivia. Ele vai dizer na carta a Timóteo, aleluia, ele vai dizer, Timóteo não, 2 Coríntios 12, ele vai dizer: eu não sei se era eu, só sei que tive revelações, vi coisas inefáveis que não tem como eu descrever. A Bíblia diz que ele foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis
Deus permitiu ele ter revelações. Ele teve revelações do arrebatamento, ele teve revelações da ressurreição, ele teve revelações dos últimos dias. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós abrimos as parábolas do reino, aleluia, elas vão nos deixar claro, irmãos, em algum sentido, que o reino já está em operação no mundo. Jesus vai comparar o seu reino como uma sementinha de mostarda, que é a menor das sementes, mas que ela cresce e vira uma das maiores hortaliças e árvores. Ou seja, o reino de Deus já está, ele está crescendo. Quanto mais nós proclamamos, quanto mais nós pregamos o Evangelho, quanto mais pessoas se convertem, é o reino de Deus crescendo sobre a face da terra. No entanto, quando Pilatos questionou Jesus sobre o ensino dele, ele replicou: o meu reino não é deste mundo. João 8, 18, 36. O reino do Senhor é espiritual. O reino de Jesus, ele tem uma outra dimensão. Aleluia. Então o reino de Jesus é uma realidade futura, mas podemos experimentar no presente, podemos viver no presente esse reino. O reino de Deus já está ativo, já está em andamento. Aí quando nós abrimos, vamos ver a blasfêmia dos escribas, irmão. Marcos 3, 22 ao 27 vai dizer: e os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam sobre Jesus, expulsando demônios: tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa demônios. Olha que mentalidade, como é que Jesus vai expulsar Satanás através de Satanás? E chamando assim, disse-lhes por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Aí versículo 25: e se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Aí versículo 27: ninguém pode roubar os bens do valente, entrando em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará a sua casa. Essa casa é a presente era. Esse valente é Satanás. Mas quem manieta o valente, quem amarra o valente, é quem é mais valente do que Satanás. É o Rei Jesus, o Senhor dos Senhores. Então quando Jesus veio, irmãos, de alguma forma no mundo espiritual, ele quebrou Satanás. A derrota de Satanás começa na vida de Jesus. E se Deus permitir, até o final dessa mensagem, nós vamos ver que em várias fases Jesus vai derrotando Satanás, até Jesus entregar o seu reino para o seu Pai. Então Jesus aqui já quebra a força de Satanás. Sabe por que eu e você estamos no Evangelho? Porque Jesus quebrou a força de Satanás. Ele entrou na casa do valente, manietou o valente e falou: a Marinês é minha, o João é meu, o Reginaldo é meu, o Antônio é meu. Você pode adorar o nome do Senhor. Então o reino de Deus entrou nesta era, invadiu essa era. É como se fosse uma era sobrepondo a outra, mas não chegou na sua plenitude. Aleluia. Então em algum sentido espiritual, porque quando fala amarrar aqui, manietar, não é físico, porque como poderia amarrar um ser espiritual? Mas de alguma forma Deus quebrou. Então o reino de Deus está ativo. Deus está atacando o reino de Satanás. Quem pode glorificar o Senhor? O reino de Deus, quando vem, em vez do Senhor destruir as autoridades humanas, ele primeiro ataca a autoridade de Satanás. Aleluia. Então o reino de Deus está ativo, irmão. Ao invés dele fazer mudança externa, ele está alinhando o mundo espiritual. Ele está fazendo mudança no mundo espiritual. Ele está transformando homens, está transformando mulheres, está tirando homens do reino das trevas, mulheres do reino das trevas, e
Lucas 10, 9. E curai os enfermos que nela houver, e dizeis, é chegado-vos o reino de Deus. Aí sabe o que aconteceu? Eles curaram enfermos, fizeram a obra. Lá no versículo 17, a Bíblia diz que voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. Não, você não entendeu. Pelo teu nome, Satanás sai, demônio sai, tranca a rua sai, pombagira sai. Qualquer nome que inventar para demônio aí, sai também em nome de Jesus. Quem está sentindo a presença do reino? Porque aonde o reino está, irmãos, a manifestação do poder. O poder do reino de Deus no nome do rei expulsa demônio. É uma prova que o reino de Deus está ativo entre nós. Tem que haver cura, tem que haver milagres, tem que demônios sair. Aleluia. Aí vão dizer: meu Deus, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está entre nós. Diga: o reino de Deus está ativo. Diga: vidas são curadas, demônios são expulsos, vidas são transformadas, e o nome do Senhor é glorificado, é glorificado, é glorificado. Romanos 14:17 fala que o reino de Deus é uma bênção espiritual. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Mas só pode ser experimentado por aqueles que nasceram de novo. João 3,3, Jesus respondeu para Nicodemo e disse: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, que não for regenerado, não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo. Tem que ser uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Novo pensar, novo agir, novo sentir. Aleluia! Quem está no reino de Deus detesta bebida, detesta cigarro, detesta prostituição, detesta sensualidade, detesta o mundo, detesta a moda do mundo, detesta tudo, mentira, palavrão, detesta as obras da carne. Se você ainda tem prazer nas coisas do mundo, irmãos, é um sinal que você precisa de libertação, porque a tua salvação está correndo risco. O reino de Deus é um domínio no qual os homens entram agora. Mateus 21, 30, 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles: o primeiro. Disse Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Todavia entrarão amanhã, Mateus 8:11. Mas eu vos digo que muitos viram do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, aonde? No reino de Deus. Mas só que o reino de Deus, irmão, hoje deve ser buscado. Nós temos que buscar. Irmão, buscar é fácil? Sim ou não? Quem gosta de buscar alguma coisa? Esqueceu a chave do carro, tem que ir lá em casa buscar. Que troço chato. Esqueceu o óculos, tem que ir lá buscar. Chato. Buscar é chato. É cansativo. Quem está entendendo? Buscar requer esforço. Jesus não disse que vai ser achado. Jesus falou que tem que buscar, bater, procurar, buscar até encontrar. Aí você fala: pastor, estou orando, não estou conseguindo encontrar. Muda a tua oração. Pastor, estou fazendo, muda esse jeito. É como a pessoa fala: cadê a chave do carro? Abre uma gaveta. Aí abre 10 vezes a mesma gaveta, muda de gaveta. Pode ser que a chave do carro esteja em outra gaveta. Quem está entendendo o que Deus está falando?
Buscar, irmãos, é buscar. É buscar na oração, buscar na consagração, buscar no jejum, buscar na palavra, buscar. Busque o reino de Deus. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque ao vosso Pai agradou dar o reino. Diariamente a oração do Pai Nosso é: venha o teu reino. Vamos abrir aqui Mateus, capítulo 6, do versículo 25, para nós entendermos esse contexto. Mateus 6, muita gente no 5, né? O ar-condicionado não está forte, não. Eu peguei da Inês, ela passou para mim, só Jesus. Vou dormir na casinha do cachorro hoje. Mateus 6,25. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Presta atenção, vamos ler do 25 ao 33. Vamos ler ali na tela. Eu não gosto muito da tela não, porque isso fica meio preguiçoso, né? Para abrir a Bíblia, né? Tem gente que nem abre mais a Bíblia. Mas amém, vamos lá. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Ou seja, 45 centímetros, um côvado. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Versículo 33. Mas buscai, vamos ler junto? 1, 2, 3. Mas buscai em Deus, Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Aleluia. O que Jesus está ensinando? Pare com esse desespero. Pare com essa inquietação. Pare de querer buscar tantas coisas. Aí o que Jesus fala? Busque primeiro o reino de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Jesus está falando: troca, em vez de buscar tanta coisa, em primeiro lugar, busca só uma, o meu reino. E as outras coisas vão te buscar. Busque o reino de Deus. Passe a buscar o reino de Deus, porque as outras coisas vão buscar vocês. Busca o reino de Deus, porque o reino de Deus vai cuidar de fazer o bem para vocês. O reino de Deus vai suprir vocês. Não é para a gente deixar de trabalhar, deixar de estudar, mas deixar de ter inquietação por essas coisas. Busca o reino de Deus no trabalho, busca o reino de Deus na escola, busca o reino de Deus onde tu estiver, porque o reino de Deus vai cuidar bem de cada um de nós. Irmãos, como o reino de Deus tem me feito bem, como o reino de Deus tem cuidado do bem dessa igreja. Essas orações são pedidos para que Jesus reine, irmão, sobre nós, para que Jesus manifeste a sua soberania sobre nós, para que o Senhor Jesus seja rei sobre nós.
Em vez de nós estarmos tão inquietos por tantas coisas, Jesus está falando: busque o meu reino, busque a minha justiça, e as outras coisas vão buscar vocês, vão procurar vocês, vão seguir vocês, vão ser acrescentadas para vocês. Marcos 10:15, em verdade nos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Ou seja, temos que ter total confiança, irmão, no reino, como uma criança tem confiança no seu pai, de se jogar nos braços dela, de pular nos braços dela. Então nós temos que confiar no reino de Deus, temos que buscar, irmãos, o reino de Deus, temos que receber como uma criança, irmão. Temos que ter total confiança. Quem pode adorar o nome do Senhor? Temos que fazer como Jesus, aleluia, se esvaziar do nosso eu, do nosso ego, dos nossos interesses, para buscar o reino de Deus. Paulo disse aos Filipenses sobre Jesus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas qual é a dificuldade? Ao invés de seguir o exemplo de Jesus, muitas das vezes queremos seguir o exemplo de Lúcifer, de querer subir, de se exaltar, de ser mais, de querer mais. Isso é exemplo de Lúcifer. Lá no céu ele foi expulso porque ele quis subir. Eu me assentarei. Olha os verbos que ele usa: eu subirei, eu me exaltarei, eu crescerei, eu serei. Sabe o que Deus falou? Sai daqui que esse reino não te pertence. Mas Jesus, quando veio, se humilhou, se esvaziou, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou na forma de homem, na forma de servo. Porque quando tu és servo, o rei te supre. Quando tu és servo, o rei te garante. Quem pode adorar o nome do Senhor? Os exaltados serão humilhados, mas os humilhados serão exaltados. Aí Paulo está dizendo que tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia. Então temos que nos entregar, temos que cumprir as leis do reino. Quais são as leis do reino? As bem-aventuranças, vou falar duas. Mateus 5:3, bem-aventurados os pobres de espírito, os dependentes, não os exaltados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Aleluia. Versículo 10, bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça. Por quê? Porque deles é o reino de Deus. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Jesus vai dizer, Marcos 9:47, é melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que ter os dois olhos ser lançado no inferno. O contexto está falando dos escândalos. Ai daquele por quem vier os escândalos. Aí no final ele diz, é melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos ser lançado no inferno. Estava usando uma hipérbole, uma figura de linguagem forte. Aleluia. Qual é a esperança, irmãos? Salmo 103, versículo 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Jesus, quando veio como um cordeiro, veio para inserir o seu reino. Precisava passar pela cruz. Mas depois, Mateus 28:18, Jesus disse, e chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mas tinha o caminho da cruz. E eu quero finalizar, peço aí mais 5 minutinhos. Vamos abrir 1 Coríntios capítulo 15. Graças a Deus conseguimos chegar aqui, e aqui nós encerramos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor, 22 ao 26. Porque assim como todos morreram em Adão,
assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai. Isso aqui é muito forte, irmão. E quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, versículo 26, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Presta atenção aqui. Então é necessário que Jesus reine até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Nesse texto nós vamos ver, irmãos, alguns estágios para Deus realizar o seu propósito. Primeiro, a sua ressurreição. Já começa o primeiro golpe para vencer a morte, porque o último inimigo é a morte. Depois, os mortos em Cristo ressuscitarão. E antes do juízo do trono branco, todos os iníquos vão ressuscitar para receber a condenação. Então esses propósitos estão relacionados com o reino de Deus, mas o objetivo final é o reino de Deus, ou seja, a realização do reino perfeito e pleno de Deus. Mas isso só será possível quando o Senhor derrotar todos os seus inimigos. Então o propósito do reino de Deus é derrotar todos os inimigos do céu. Todos os inimigos de Deus serão colocados debaixo dos seus pés. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Quando todos os inimigos forem derrotados, Cristo vai entregar o seu reino para o Pai. Aleluia! Então o reino de Deus é o reinado de Deus através de Jesus, destruindo todos os inimigos do reino. E o último inimigo a ser destruído será a morte. Então Paulo vai falar de 3 estágios, irmãos: ressurreição de Cristo, ressurreição da igreja, e depois no final ressurreição dos inimigos. Então virá o fim, quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade. Versículo 25, versículo 24, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade. Nós sabemos que no final do reino milenial, ou milenar de Cristo, quando ele houver destruído todos os seus inimigos, ocorrerá a última ressurreição. Nós sabemos que Satanás será preso no início do milênio. No final do milênio, Satanás será solto por um período de tempo, mas depois será lançado no lago de fogo e enxofre. Aí a derrota e a aniquilação de Satanás. Então nós vamos ver na Bíblia 3 também estágios da derrota de Satanás. Na cruz foi o primeiro golpe. No início do milênio, aleluia, Jesus lançou ele no abismo. No fim do milênio, o lago de fogo é a destruição definitiva. Então o reino de Deus está ativo, está destronando toda a atividade de Satanás. Deus vai vencer Satanás, Deus vai vencer a morte, e depois Jesus entregará o seu reino ao Pai. Você pode adorar o nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. O Senhor está atacando Satanás, está repreendendo toda a força do inimigo. Mateus 12, 28. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então Jesus falou: é chegado o reino de Deus. Quando o crente expulsa um demônio, irmãos, é chegado o reino de Deus. Mas o último inimigo será a morte. Apocalipse 20:14. A Bíblia diz que a morte e o Hades, o inferno, será lançado no lago de fogo. Aí não haverá mais morte dos santos, irmãos.
A partir daí, nós vamos iniciar agora, aleluia, a eternidade com Cristo, a eternidade com o Senhor. A Bíblia diz que a nova Jerusalém vai descer. É como no Éden, havia, aleluia, grama, havia animais, havia árvore, mas o Senhor descia e conversava com o homem. O Éden, a terra e o céu eram uma só dimensão. Quando a nova Jerusalém descer, não vai haver diferença entre céu e terra, será a mesma dimensão. Você pode adorar o nome do Senhor Jesus. Jesus ressurreto viveu nessa terra, comia e bebia e tinha um corpo glorificado. É assim que nós vamos estar no milênios, aleluia, reinando com Jesus. Um corpo glorificado, mas vamos comer carne. Carne, eu não sei que nós não vamos ser mais carnívoros, mas vamos nos alimentar, vamos comer pão, aleluia, vamos viver. Pastor, como vai ser? Eu fico imaginando o meu corpo glorificado, sem pecado, sem mancha, sem ruga. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Você pode adorar esse Deus. Aí nós vamos viver uma eternidade com o Senhor. Quando João Batista estava preso, João Batista estava desesperado, porque Daniel capítulo 2, Daniel vai revelar, irmãos, uma visão da estátua de Nabucodonosor, um sonho que ele não conseguia interpretar e nem saber, nem lembrar do sonho. Aí Daniel vai falar: eu vou orar, e o Deus dos céus vai revelar. Cabeça de ouro, peito de prata, tronco de bronze, perna de ferro com parte de barro. E vinha uma pedra e destruía o ouro, destruía a prata, destruía o ferro e destruía o barro. Aí diz que esse reino será eterno e não terá fim. Graças a Deus. Aqui se cumpre em Apocalipse 20:14. O último inimigo será destronado. O Senhor reinará para todo sempre. Pastor, cadê a Babilônia? Foi destruída. Pastor, cadê a Síria? Foi destruída. Cadê o Medo Persa? Foi destruído. Cadê Roma? Foi destruída. Cadê, aleluia, Grécia? Foi destruída. E qual reino que está prevalecendo? Só vai ter um reino. É o reino de Jesus Cristo. Você pode adorar o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos pés. Aí se cumpre Daniel 2:44. Mas no dia desses reis, o Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, representando todos os reinos da terra. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Levanta as mãos, a Bíblia vai se cumprir. A nossa esperança é viver o reino de Deus eternamente. Aleluia! Aí você vê essa bagunça que estamos vivendo hoje, irmãos. Essa confusão que nós estamos vivendo. Essa briga. Mas um dia, irmãos, Deus vai destruir tudo. Aleluia! Oh, aleluia! João Batista estava preso, eu estava dizendo. E ele estava confuso, porque ele conhecia a profecia de Daniel.
Mas Roma ainda estava de pé. Os inimigos ainda estavam de pé. Como pode? Eu estou preso. Cadê esse reino que não se levanta? Mas o Jesus falou, aleluia, bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Mostra para João Batista que os cegos veem, o coxo levanta, o paralítico anda, porque o reino já está entre vós. Você pode adorar, você pode adorar. Tenha paciência, um pouco de tempo que há de vir virá e não tardará. Aplaude esse Deus maravilhoso. Glória a Deus, podemos assentar.